Continuando então a nossa série sobre a confissão vitoriosa da palavra de Deus, aleluia. Nesta manhã nós vamos falar que quando Cristo morreu na cruz, todos os meus pecados foram apagados. Aleluia, glória a Deus. Queridos, existe uma palavrinha que nós não gostamos e que é muito utilizada, chamada culpa. Não é verdade? A culpa é sua. Você tem culpa disso. Tudo isso aconteceu por sua culpa. Não é verdade? Se usa muito a palavra culpa. E culpa é algo pesado. Quando eu me sinto culpado por alguma coisa, pesa. Quando eu uso essa palavra, pesa. Quando eu falo isso em relação a alguém, está pesando para esse alguém, mas pesa para mim também, que estou apontando a culpa do outro. Então, culpa pesa, não é verdade? Traz uma sensação ruim para cada um de nós. E o que traz mais culpa para a vida de uma pessoa é o fato dela estar mergulhada numa vida de pecado, porque o pecado traz culpa, porque somos responsáveis pelos atos que praticamos e não podemos dizer que o outro é responsável por nada. A responsabilidade é nossa. Mas nesta manhã, o Senhor Jesus quer nos esclarecer que quando Ele morre na cruz e quando nós experimentamos a obra salvadora da cruz, quando nós somos transformados pelo Senhor de uma maneira viva e eficaz, todas as nossas culpas desaparecem. Por quê? Porque os pecados são perdoados. Todo pecado é perdoado desde que haja uma experiência real com a obra da cruz, desde que nós tenhamos realmente morrido com Cristo, ressuscitado com Cristo e experimentado verdadeira mudança na nossa vida. E aí nós podemos declarar: todos os meus pecados foram apagados. Deus fala para o nosso coração o seguinte: dos seus pecados não me lembrarei jamais. E quando Deus fala, é sério. Se Ele não vai lembrar, Ele não vai lembrar mesmo. É como se nunca tivesse existido. Você pode até apontar como testemunho: era assim, aconteceu assim. Mas aquilo não gera mais efeito para a sua vida, nem para a vida de ninguém. Porque tudo já foi consumado na obra do Calvário. E nós devemos tomar posse dessa obra dia após dia em nossas vidas. Aleluia. E aí acontece o seguinte: apesar dos nossos pecados terem sido apagados, o inimigo das nossas almas gosta de lançar acusações. Acusações, tá? Colocando nas nossas mentes que não é bem assim. Olha aí, ó, o que você fez aí, ó, isso daí, ó, nunca mais vai ter jeito não. Você acha que já teve jeito? Não, não tem mais jeito não. Olha aí o que você fez, olha aí como você é, olha aí como você não mudou nada, não mudou coisa nenhuma. Mas eu quero dizer o seguinte: o diabo é o acusador. O nome já quer dizer isso, tá? O que quer dizer diabo? Acusador, vem do latim diabolos, tá? Acusador. Então ele faz o quê? Acusa, acusa. Mas nós não podemos viver debaixo de acusação. Se eu ainda sinto o peso da culpa ou do pecado, eu tenho que abandonar. Eu tenho que receber Jesus na minha vida. Eu tenho que avaliar a minha experiência com o Senhor. Eu tenho que declarar novamente tudo aquilo que está na sua palavra. E devo então ter a minha vida totalmente reconciliada com o Senhor. E a partir daí, eu não aceito e não aceitarei nenhuma acusação que possa vir do inimigo. E geralmente essa acusação não vem de uma maneira solta. Ela vem utilizando pessoas. Pessoas que vão apontar para você
que você não tem nada, não conseguiu nada e que o sacrifício de Cristo não é suficiente para fazer nada de diferente na sua vida. Então, muitas dessas acusações, grande parte delas, virão através de pessoas, de gente. Não deveria, não é? Não deveria. Mas vem, olha aí, ó. Você falou isso, ainda diz que é crente. Já é uma acusação. Já é uma acusação. Então, nós não podemos aceitar acusações. Podemos aceitar, sim, quando o Espírito Santo que habita em nós nos mostra que estamos errados e devemos mudar. Quando o Espírito Santo nos dá uma inquietação, que enquanto você não faz aquilo que deve fazer, você fica com a inquietação. Aí sim, mas isso não tem nada a ver com culpa, nem com peso. Pelo contrário, isso é para tirar todo o peso, é para tirar toda a culpa, é para aliviar o seu coração, é para realizar o propósito de Deus na minha e na sua vida. Glória a Deus, de uma maneira gostosa, tá? Então o Espírito Santo, sim, ele mostra, opa, não faz isso não. E se você já fez, ele fala, agora você vai ter que consertar. Abandona, muda. E faz todo o processo que for necessário, com o Senhor conduzindo todas as coisas. Arrepende-te, abandona e deixa o Senhor aperfeiçoar a sua vida. Então, aí sim, isso é outra coisa. Agora, o acusador não. O acusador seja jogando alguma coisa para os seus ouvidos, ou seja, usando alguma pessoa, aí realmente é para te afrontar, é para te atacar, é para te perturbar, não é para te abençoar. E eu fico admirado quando muitas vezes, né, a acusação pode vir até de pessoas que convivem, né, com você dentro da própria igreja. Então não é para ter esse tipo de coisa. É para nos ajudarmos uns aos outros, confessarmos os nossos pecados uns aos outros para sarar. Isso sim, amém, queridos? Tá? Agora, não acusar. Quem somos nós, né, para acusar alguém? Não é verdade? Quem somos nós para acusar alguém? Então, temos que ir e não pecar mais. O Senhor perdoa, mas Ele fala, não peques mais, vai, não peques mais. Aí sim, mas não viver debaixo do tacão. Abram comigo lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, verso 5. Isaías 53, versículo 5. Vamos ver um grande versículo aqui de Isaías, que nos fala a respeito desta obra tremenda. E nós vamos então confessar esta palavra aqui então, nesta manhã, porque estamos confessando vitoriosamente a palavra de Deus, amém? Então tá bom, vamos todos ler, vamos ler na versão que foi colocada aí, né? Cada um tem uma versão diferente, então para todos lermos a mesma versão, vamos ler juntos? Então junto comigo agora. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões. Olha aí, ó. O que é a transgressão aqui? É o pecado. Tá? Então Jesus, porque Isaías aqui está profetizando aquele que viria resolver o problema. Então Jesus foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O iníquo é aquele que disfarça, tá? É aquele bem religioso, mas que na verdade ele pratica o pecado do mesmo jeito. A diferença é que ele tem o verniz da religião, ok? Eu boto o verniz da religião. Mas Jesus veio liquidar tudo isso. Toda a transgressão e toda a iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Tá? Olha só, interessante as coisas de Deus, não é? A vida nasce depois da morte. Para mim viver, eu tenho que primeiro morrer. Meu velho homem morre. Nasce um novo. Não é verdade? E aí, precisou de um castigo para poder a paz vir. E eu não poderia pagar esse castigo de jeito nenhum. Eu podia ser castigado o quanto fosse, não ia pagar.
Quem podia pagar o preço? Somente o Senhor Jesus. Então Ele paga esse preço. Então o castigo que nos trouxe a paz, olha aí, ó, o castigo trouxe a paz, estava sobre Ele. E pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, fomos curados ou sarados, aleluia. Então diga para quem está perto de você, você já foi sarado, você já foi curado. Fala isso. Olha, o castigo trouxe paz, o castigo que estava sobre ele trouxe paz, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios 1, 7. Nele, Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça. Olha, esse perdão é de acordo com as riquezas da graça de Deus. Porque às vezes o nosso perdão é um perdão fajutinho, né? Ah, eu te perdoo, vai, deixa pra lá, vamos embora. E eu não esqueço aquilo e aquilo ali fica anos ainda me atormentando. É ou não é? Não é? Fica anos atormentando, né? Perdãozinho furadinho, né? Esse não é o perdão de Deus, esse não é o perdão divino, esse não é o perdão, né, que a oração do Pai Nosso nos manda, né, fazer, não é verdade? Agora, esse sim, ó, o perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Olha o nível, é aquele perdão realmente dos teus pecados não me lembrarei jamais. Uma vez perdoado, está perdoado, isso acabou, isso está apagado. O acusador não tem poder para estar colocando isso na sua vida contra você e te perturbando de novo e te deixando de novo, né, em situação ruim, fazendo você se perturbar de novo com aquilo que já foi, com aquilo que já passou, com um passado que não vai voltar para trás. Deixa o passado no passado, ok? E vamos viver o presente agora, amém, Jesus? Glória a Deus. Deixa o passado no passado. Vamos viver agora o presente e livres pelo Senhor, aleluia. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Apocalipse 1, versículo 5. Diz a Escritura: e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Você quer uma testemunha fiel? Jesus. As testemunhas segundo o mundo, vou te dizer, irmãos, como é difícil acreditar atualmente no que as pessoas dizem, tá? Porque é tanta mentira, é tanta mistura de tanta coisa, né? Aliás, se diz que existe, quando A e B discutem, a versão de A é uma, a versão de B é outra, e a verdadeira versão é outra ainda, é uma C. Né? Qual que é a verdadeira? Às vezes não é nem a de A e nem a de B. Então, é difícil, mas Jesus não é assim. Ele nos dá um caráter diferente, porque Ele é a testemunha fiel. Aleluia. O primogênito dentre os mortos, porque Ele foi o primeiro que ressuscitou, não é? Ele iniciou uma nova humanidade. Então Ele é o primogênito entre os mortos e o soberano dos reis da terra. É o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, aleluia. Tá? Então os reinos deste mundo pode, né, o diabo fazer de tudo para estar controlando e tudo mais, não é verdade? O homem entregou voluntariamente os reinos deste mundo para o diabo, mas o Senhor é que é o verdadeiro soberano. Ele é o soberano das nossas vidas. Ele é que tem resposta para a minha vida e para a tua vida. A política não vai trazer a resposta. A política tem a sua importância e nós devemos ser conscientes em tudo que fazemos. Mas não é ela que vai resolver. Não é o líder A, B ou C que vai resolver. Não é o candidato A, B ou C que vai resolver. Tá? Porque sai um, entra outro, não é? E tem coisa que nunca resolve, é ou não é? Tem coisa que você fala, ué, mas parece que, né, troquei 6 por meia dúzia. É porque essa é a realidade. O verdadeiro soberano é esse, o Senhor Jesus, soberano dos reis da terra. Ao que nos ama e que nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue.
Libertou ou não libertou? Fala alto. Libertou, tá? Glória a Deus, pode aplaudir. Aleluia. Libertou. Não aceita que alguém diga, não foi bem assim, né? Não, você não está com nada, tá? Não é verdade? Às vezes a gente se sente assim, né? Nossa, mas né? Não, se sinta assim, não sou merecedor de nada. De mim não tem nada. Agora o Senhor em mim, aí sim. Eu tenho tudo e Ele faz tudo em mim. Amém? Humildade, reconhecimento de que não é, mas a partir de Jesus você é. Você tem uma nova identidade, uma nova vida, um novo coração, uma nova alegria, uma nova motivação. E nada pode tirar você disso. Amém? Ah, mas não é bem assim, você ainda tem isso e aquilo torto e tal. Então, aquele que começou boa obra, há de aperfeiçoar essa obra até o dia de Jesus. Pronto. Aleluia, tá? Declara com a palavra. Tá bom? Veio a acusação, veio pastor. Tá me perturbando. Vai com a palavra, amém? Vai com a palavra. Ah, mas o fulano ali, a fulana ali, não importa. Mas o profeta tal falou isso e aquilo, que Deus mandou dizer isso e aquilo. Declara a palavra de Deus. Declara a palavra de Deus. Quando o profeta é de Deus, tá? Ele não fala nada que esteja fora da palavra, tá? Tudo condiz, faz sentido e abençoa a tua vida, tá? Essas profecias que fazem a pessoa ficar perturbada, tá? Isso não é de Deus. Quando é de Deus, edifica, levanta, tá? Me traz alegria, amém? É diferente, é completamente diferente, tá? Traz alegria, tá? É um recado realmente do céu, tá? E traz alegria para o nosso coração. Agora esse negócio de ficar, né, falando um monte de coisa que não tem nada a ver, né? E brincando de adivinhar as coisas, isso não é palavra de Deus, tá? Palavra de Deus é outra coisa. Aquilo que vem dos céus é outra coisa. E é firme, é seguro, tá? Realmente conforta o seu coração, tá bom? Tá? Então Deus manda assim, recados através das pessoas assim, tá? Mas tem que ser recado do céu, amém, Jesus? Tá? Ai, me deixou agora nervoso com essa palavra, né, que me trouxe aqui, ai, e tal, deixou ser nervoso. Ué, não é de Deus isso aí não. Porque se é de Deus é para tirar o teu nervoso, para você ficar tranquilo e seguro, amém? Tá? Faça um teste, tá? Faça um teste. Mas tudo tem que ser a partir, né, daquilo que a palavra nos mostra e nos ensina. Vamos para outro versículo? Romanos 5:9. Romanos 5:9. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, então a palavrinha aqui é justificados. A gente tinha o que apresentar para o Senhor? Não tinha. Mas Jesus nos justificou. Ele nos justifica pela fé. Uma vez que eu deposito uma verdadeira fé no Senhor, e eu entrego tudo a Ele, eu estou agora justificado. Então agora eu posso falar que eu sou justo. Sou justo, sim. Porque Ele me justificou. Não é justo porque agora eu já sou perfeito e porque agora eu posso, faço e aconteço. Não é isso. Mas agora eu estou justificado pela fé verdadeira. Então, fomos justificados pelo seu sangue. Então, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Porque terrível é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Por quê? Porque se Deus não perdoar, se Deus não fizer a obra, se Deus não salvar, qual que vai ser o destino? Qual vai ser o destino? Isso é terrível, tá? Então tem gente que morre de medo do diabo, que morre de medo de ir para o inferno e fica morrendo de medo e tal, né? Mas você tem que temer a Deus, porque com Ele você vai ser salvo da ira, vivendo a vida dele. Em você, a partir de Jesus, você é salvo da ira de Deus. E isso é muito sério. Mas as pessoas não estão mais levando isso a sério. Não é verdade? Não estão levando mais isso a sério.
Até nas igrejas quase não se fala mais disso. Muita igreja quase não fala nem de pecado, nem de salvação, nem fala assim, né? Ah, vem aqui nesse lugar, né? E aí, né? Faça um propósito de fé para isso, para aquilo. Tenha fé nisso, tenha fé naquilo, tenha fé naquilo outro. Mas não fala de experiência com Cristo, não fala de mudança real, não fala de ser salvo da ira de Deus. Não fala. Parece que fica tudo assim, né? Tudo de qualquer jeito, tanto faz. Todos os caminhos levam a Deus, né? Todos os caminhos levam a Deus? Não. Qual é o caminho? Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Mudou alguma coisa? A palavra é a mesma. Jesus é o mesmo, tá? Não mudou. Mas estão tentando mudar aí de um monte de jeitos, tá? Já vi grupos que já nem falam o nome de Jesus, tá? Que o divino esteja conosco, né? Que aquele que está acima do céu, mas procura não usar nome nenhum. Não, porque senão eu vou agredir outras religiões, eu vou agredir... Não tem que agredir ninguém. Nós não estamos aqui para agredir ninguém, porque nós somos favoráveis a todas as pessoas, que elas realmente creiam, se arrependam e recebam Jesus em suas vidas, aleluia. Então nós temos amor por todos. Ah, e se pensar diferente, eu respeito. Respeitar é uma coisa, concordar é outra, ok? Tem que respeitar. Tem que respeitar, não tem que discutir com ninguém, não tem que afrontar ninguém, não tem que brigar com ninguém. É errado quando começa, né, a fazer briga. Ai, briga entre igrejas, briga entre religiões, briga entre... Está tudo errado, não tem que brigar com ninguém. Mas tem que proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa e gloriosa luz. Isso tem que fazer, isso tem que continuar. E tem que mostrar isso continuamente, aleluia. Então, queridos, esta é a nossa realidade. Mas nós seremos salvos da ira de Deus. Sejamos estratégicos, mas vamos pregar a mesma verdade. Dentro de contextos que podem mudar, mas sempre a mesma essência, sempre a mesma palavra da verdade, amém? Conforme o ambiente que você está, você fala de uma outra maneira. Mas você vai chegar no ponto que tem que chegar. Você vai mostrar aquilo que precisa ser mostrado. Tá? Então, funciona dessa maneira. Tá? Então, tenha certeza disso. E vamos para 1 João 1,9. 1 João 1,9. Vamos ler todos juntos? Se confessarmos os nossos pecados, todo mundo junto, espera um pouquinho, todo mundo junto? Metade só que está falando junto. 1, 2, 3. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Então Ele é fiel, Ele é justo, Ele perdoa os pecados e Ele nos purifica de toda justiça, tá? De toda injustiça, tá? Então, Ele é quem faz esta obra, mas tem que confessar. E confessar não é só jogar assim, ah, tá bom, eu me arrependo. Olha o que eu escuto de gente que diz que se arrependeu, mas não muda nada, que se arrependeu, mas não faz diferença nenhuma na vida, tá? Só falar que se arrependeu não quer dizer nada. Ah, mas eu fui lá e eu participei da oração que foi feita lá, né? Para arrependimento. Mas só declarar com a boca não adianta. Tem que declarar com a boca e confessar com o coração. Tem que crer verdadeiramente, amém? A Bíblia fala isso. Você declara com a boca sim, mas você confessa com o coração, tá? Então você tem que realmente confessar a Deus. Experimentando arrependimento, tá? É essa a diferença. E aí sim, Ele é fiel e Ele é justo para perdoar os meus e os teus pecados e nos purificar de toda injustiça. Não importa o tamanho. Não importa o tamanho. Tá? Mas Ele é fiel e justo para realizar isso em nossas vidas. Amém, queridos? Então, quando Cristo morreu na cruz, todos os meus pecados e os teus pecados foram apagados, aleluia. O escrito de dívida que havia contra mim e contra você, tá? Já foi rasgado, tá?
Lembra antigamente quando você pagava uma promissória e depois era rasgada a promissória? Agora está tudo eletrônico, né? Está um pouquinho diferente, mas era rasgado o papel, lembra? Terminou de pagar, rasgava na frente mesmo. Depois com o tempo o pessoal passou a não rasgar mais. Não, fica comigo, mas eu guardo aqui, qualquer coisa está quitado aqui. É ou não é? Começou a dar medo, né? Agora tudo online, tudo de outras maneiras, né? Mudou tudo, né? Mas a essência continua igual, tá? Aquela dívida que existia contra nós já foi paga pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então não é para mim aceitar mais acusação e nem viver debaixo do tacão, tá? Mas eu tenho que realmente confessar os pecados. Eu tenho que realmente experimentar o verdadeiro arrependimento. Eu tenho que declarar que Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e me purificar completamente. Amém, Jesus? Então nessa manhã eu te convido para fazer isso, para reafirmar isso, né? Não importa que estágio estamos, não importa como é que estamos neste momento, mas importa o que você e Deus, né, vão estar então falando, né? Um com o outro, em relação íntima. E você pode sim confessar diante de Deus tudo aquilo que for necessário. Amém? Glória a Deus. Se levanta comigo então e vai dizendo glória a Deus. Aleluia. Então você já sabe qual é a oração que você vai fazer, não sabe? Quem sabe aí? Fala, eu sei. Ih, que fraquinho. Fala, eu sei. Ah, tá, melhorou. Ainda não tá bom, mas melhorou. Vamos chegar lá. Tô brincando. Então vamos estar falando com o Senhor agora e nos colocando diante dele. Tá bom? Se você tem algo a falar a Ele, a confessar a Ele, confessa agora, tá? Confessa agora, pedir perdão por algo que você fez. Confessa agora, tá bom? Afrontou alguém, provocou alguma situação, não importa o que tenha sido, mas faz isso agora em nome de Jesus, tá? Faz isso agora. Pode colocar a sua voz aí para fora, tá? Um não tem que estar preocupado com o que o outro está falando, tá? Fique à vontade e faça a sua confissão diante de Deus e dos homens. Aleluia. Oh, Pai bendito. Neste momento, Senhor, nós colocamos cada um de nós, Pai, o teu povo, diante de Ti, Pai, para confessar vitoriosamente a Tua palavra, para confessar, Pai, a vitória sobre o pecado, para confessar que o acusador não tem poder para estar mais acusando, que toda perturbação já foi levada naquela cruz, mas que é preciso experimentar Jesus, é preciso confessar que realmente precisa, que quer mudar, que quer abandonar, que quer consertar tudo contigo, que quer reconciliar esta vida contigo. Oh, Pai amado, realiza isso agora em todos os corações, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, realiza isso, Senhor. Quebra as barreiras, quebra a vergonha e traz uma vida vitoriosa, Pai. Uma vida de confissão vitoriosa, uma vida onde é possível declarar vitória completa em Cristo Jesus. Oh, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, realiza isso, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Oh, Pai bendito. Oh, Senhor. Oh, Pai, toca em cada coração, Pai. Oh, Senhor. Dá, Senhor, a Tua natureza, Pai. Oh, Senhor. Oh, Pai. Oh, Senhor. E queremos declarar o Teu perdão, Senhor. E o perdão que nos alcança, alcançará também o outro. Oh, Senhor, perdoados e perdoando, Pai. Não de qualquer jeito, mas segundo a Tua infinita bondade, segundo a Tua infinita misericórdia, Pai. Oh, Senhor Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor Deus, realiza esta obra, Pai. Aleluia, Senhor. Bendito é o Teu nome, Pai. Bendito é o Teu nome, Senhor. Aleluias.
Glória a Deus. Se você tem certeza do perdão do Senhor, da sua experiência com Ele, dá uma salva de palmas para Ele agora. Aleluia! E glorifica esse Deus tremendo que nos alcançou. Aleluia! Glórias a Deus. Aleluia.